Um dos alvos da onda de protestos que tomam as ruas do país é o uso de dinheiro público nas obras da Copa do Mundo. A segunda reportagem da série O Preço da Copa mostra que enquanto os governos estaduais e o federal gastam rios de dinheiro com os estádios de futebol, o brasileiro sofre na fila dos hospitais. O Maracanã se tornou um rio por onde corre o dinheiro público. Para o estádio, não faltaram recursos. Nos últimos 6 anos, mais de R$1 bilhão em reformas. Parte bancada com financiamento do BNDES, 400 milhões. O governo do estado teria bancado mais 600 milhões de reais. Os valores exatos não foram divulgados. Ainda não se sabe o total de desperdício. Dinheiro que faz falta na saúde do Rio. Os repórteres Leandro Stoliar e Hernani Alves percorreram na manhã de hoje hospitais e postos de saúde. E encontraram brasileiros que sofrem à espera de um simples atendimento, de uma cirurgia e até de equipamentos básicos de um hospital, como oxigênio. Estamos no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. Aqui, os pacientes denunciam que faltam remédios, médicos e material hospitalar. Todo esse pessoal aqui, está esperando para ser atendido, porque a emergência lá dentro está lotada. Você já está aqui esperando há quanto tempo? Há 3 horas. Minha esposa está grávida, vim aqui na emergência e a última notícia que eu tive dela foi pela minha sogra, que ela não pode ser atendida. Depois de tanta espera, Rinaldo e a esposa tiveram que ir embora sem receber atendimento. Do alto, pacientes e funcionários se manifestam. A falta de investimentos revolta. Eu queria mandar um recado para o Ronaldo Fenômeno. Se ele lembra do tempo que ele pulava a cerca das linhas de trem para poupar o dinheiro da passagem, para fazer um lanchinho, dependiendo do hospital público, se ele falaria isso naquela época. Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Andréia está angustiada. O filho Felipe está internado numa enfermaria em péssimas condições de higiene. Ele sofreu 3 fraturas na perna. 10 dias para se operar. Eu tenho medo do meu filho pegar uma bactéria ou então atrofiar o nervo dele, porque 10 dias com gesso na perna, sem uma cirurgia feita, eu tenho medo de acontecer alguma coisa mais grave com ele nesse hospital. A falta de médicos obrigou Jorge a peregrinar por hospitais durante 24 horas. O filho dele sofreu traumatismo craniano num acidente de moto e não havia médico para fazer a cirurgia. Foi preciso uma autorização judicial para transferir o paciente. Se ele investisse em Copa do Mundo e tivesse feito a parte dele da saúde e da educação, a gente estava abraçando. Mas realmente agora o Brasil acordou. Neste posto de saúde da cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense, segundo a população, não há médicos. A gente vai entrar agora para checar essa informação. Hoje não é dia do médico atender. Ah, não vem médico todo dia no posto? Não, aqui não. Estamos chegando em outro posto de saúde na zona norte do Rio de Janeiro. A unidade também é da prefeitura e está cheia. Detalhe, essas pessoas não aguardam por atendimento. De acordo com informações dos pacientes, a fila é para marcar a consulta. Minha filha está com dengue. Minha filha tem 4 anos de idade. Eles estão falando, se conseguir marcar dentro da semana, ela é atendida. Se não conseguir, só Deus sabe. Neste posto, também na Zona Norte, nós chegamos antes da distribuição das senhas. Algumas pessoas passaram a madrugada à espera de atendimento. Tem que vir 3 horas da manhã, 2 horas, se não dormir, para conseguir, senão não consegue senha. Este homem se apresentou como supervisor da unidade e culpou os pacientes pela fila. A gente passa a noite porque quer. A gente não está aqui porque a gente quer. E isso tem que melhorar, porque estão investindo R$1 milhão aí, em estádio, e nós estamos aqui à mercê, nesse caos total. A Copa das Confederações veio para o Rio de Janeiro e o povo continua sendo privado dos direitos mais básicos, como saúde. O estádio mais famoso do Brasil, que sempre foi motivo de orgulho para os cariocas, se tornou símbolo dos gastos milionários com a Copa. Verdadeiro esculacho. Isso aí que é o esculacho.
Com o dinheiro gasto no Maracanã, poderiam ter sido construídos 30 hospitais com 150 leitos. E o pior de tudo, o estádio ainda pode ser entregue de mão beijada para iniciativa privada. Será o fim do velho Maraca do Povo? O que era música para os torcedores passou a ser grito de guerra nas últimas semanas. O poder público sempre administrou o Maracanã. Aliás, o governo do estado é que pagou pelas reformas que desde os Jogos Pan-Americanos custaram quase 2 bilhões de reais aos cofres públicos. O estádio até que ficou bonito, mas pode deixar de ser do povo. Como num jogo de cartas marcadas, o projeto de privatização do Maracanã foi feito pela IMX, do bilionário Eike Batista. A mesma que faz parte do consórcio controlado por uma grande construtora e que ganhou a concessão de exploração do estádio por 35 anos. Uma empresa não pode fazer o projeto e ela fazer a obra. Porque senão ela vai fazer o projeto de tal maneira, ela vai ter vantagem na licitação, entende? Porque ela fez o projeto. Então a lei de licitações brasileira proíbe isso. O Ministério Público tentou barrar a licitação, ainda ganhou uma liminar, que depois foi derrubada. O Ministério Público fez outros estudos para verificar se a concessão seria viável sem a concessão desse entorno, sem a exploração comercial do entorno. E verificamos que não somente era viável, como inclusive geraria um rendimento maior para o Estado, poderia aumentar suas receitas por ano com a concessão do Maracanã, dos 5,5 milhões previstos na proposta vencedora da licitação, para até 30 milhões de reais por ano, segundo as nossas estimativas. O Maracanã é o estádio dos sonhos para qualquer jogador do mundo. Mas poucos conheceram o caminho daqueles gols como Zico. O maior artilheiro do maior estádio do país. Aquele que sempre comemorava com o povão. Eu aproveitei bem, ainda mais quando tinha geral, né? A geral é que era mais bacana que você estava ali de perto. Zico lamenta o novo Maracanã ter um público diferente daquele que ele costumava enxergar quando se revigorava ao buscar forças na alegria do povo. Os ingressos são sempre aumentados e lógico que muita gente fica de fora. É uma pena. Todo mundo vai na aba. Aí vem o sanduíche, vem o refrigerante, vem o táxi. Mesmo os torcedores que compraram os ingressos para os jogos da Copa das Confederações se assustaram com os preços dentro do estádio. Se bater a fome, é preciso desembolsar R$ 8 para comer um cachorro-quente. Mais 6 para um refrigerante. E quem quiser se dar ao luxo de tomar uma cervejinha, vai pagar R$ 9 eu acho um abuso. Isso é um desrespeito ao consumidor, né? Primeiro que ninguém pode entrar com nada no estádio. Já é uma forma de forçar o consumidor a utilizar a própria estrutura do estádio. Então isso aí é a lei do consumidor. Uma força policial pra lá de ostensiva tomou o local que sempre foi de lazer e esporte. O torcedor tem que se adaptar à realidade do novo Maracanã. Com os olhos do mundo voltados para a Copa das Confederações, até o Caveirão, veículo usado nos confrontos com traficantes, circulou nas imediações do estádio. Enquanto isso, o Rio de Janeiro parece uma terra sem lei. Na madrugada de hoje, a menos de 5 quilômetros do estádio, uma manifestação que também tinha como foco protestar contra os gastos do Maracanã, acabou em violência. Eu tenho o meu bairro para ser protegido. Eu tenho meu filho na escola para estudar. Então o que eu estou vendo aqui hoje é tão e simplesmente isso. Parou-se um dia em homenagem ao futebol. Vamos brigar pela nossa segurança, não é só no dia dos jogos, não. Porque eu não moro dentro do Maracanã. E os 3 maiores partidos de oposição ao governo Dilma Rousseff, o PSDB, o DEM e o PPS, querem criar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar os gastos públicos na construção e reforma dos estádios da Copa.
De olho nas reivindicações das ruas, a oposição foi implacável. Aproveitou o momento para lançar um manifesto com propostas a serem seguidas pelo governo e pelo Congresso. PSDB, DEM e PPS assinaram um documento que sugere ações de melhorias de infraestrutura, reforma política e o combate à corrupção. E uma das formas de combater a corrupção seria a criação da CPI da Copa. De acordo com a oposição, não está claro o quanto de dinheiro público foi gasto com o evento até agora. Estima-se que este valor já esteja em 30 bilhões de reais. A presidente da República tirou, sim, recursos que poderiam ir para a saúde, para a segurança, para a educação, porque esses financiamentos ao BNDES que chegaram aos estados ou a clubes de futebol são subsidiados pelo Tesouro. A oposição também propõe a criação de um grupo de trabalho específico no Tribunal de Contas da União para realizar auditorias. A comissão seria presidida pelo Procurador-Geral da República, o que daria mais agilidade aos processos e às investigações. Se houver qualquer indício de malfeitorias, de roubalheira, de safadeza, ele possa denunciar. E como procurador, pode denunciar, inclusive, quem tem foro privilegiado. O governo promete ouvir as sugestões, mas acha que agora não é hora de queda de braço entre situação e oposição. O importante é que a intenção seja de construir uma saída. Todos nós estamos questionados pelas ruas. E o movimento das ruas